Boa noite. Se você ainda cultiva algum tipo de medo sobre os retrógrados, eu quero ter a chance de mostrar para vocês que esse medo não existe. Meu nome é Maria Brandão e eu sou estudante de astrologia védica. Então, para começar, nós estamos vivendo uma temporada de retrógrados, a maior temporada de retrógrados do ano, né? Com três planetas em retrogradação. Então, esse é o melhor momento para a gente poder entender de fato o que que isso quer dizer na prática, né? O que que isso indica, né? Porque, assim, a maioria das vezes que eu comento com alguém, né, com alguma pessoa, um cliente sobre que a gente está em retrógrado, que a pessoa nasceu num planeta retrógrado, parece um pavor, um medo, uma coisa muito estranha. E eu quero realmente ajudar com esse vídeo a mudar esse padrão de percepção e aproveitar a grande oportunidade que a gente tem, tá? Primeira coisa que eu preciso informar para vocês é que não existe, de fato, retrogradação, tá? Isso não acontece no céu, né? De um planeta andar para trás. Não rola isso. Se acontecesse, eu acho que a gente não estaria aqui. Eu acho que seria pior que os dinossauros, não sei, mas enfim, uma catástrofe. Mas enfim, as minhas professoras elas indicaram uns filmes que eu quero passar para vocês para mostrar exatamente ou ilustrar esse ponto de vista, tá? Deixa eu começar aqui compartilhando com vocês. Onde que é aqui? Eu estou sempre numa luta com o computador. Então, aqui. Não é. Sempre vem em você, não. Então, no outro, aqui, aqui. Muito bem. Vamos começar com esse primeiro filme aqui que eu quero mostrar para vocês. Vou abrir aqui, aumentar a telinha. Mostrar, só para lembrar, né? Porque se vocês têm a idade que eu tenho, 61, entendeu? Ou então estão mais ou menos por perto, né? A gente tem que lembrar a quinta série sobre essas coisas, né? Então, eu venho, desde que comecei a estudar astrologia, eu venho me recorrendo aqui aos vídeos do Enem para poder lembrar, porque na minha época a gente não tinha essas oportunidades que temos agora de ver filmes e simulações, né? Então, aqui é uma simulação, que eu acho linda, do movimento dos planetas em relação ao Sol. Olha que coisa linda. Vai mudando o ponto de vista e mostra, olha, é assim que a gente está no espaço ali. Esse azulzinho aqui somos nós, do planeta Terra, né? E é assim que a gente está, né? A gente não está paradinho, né? E aqui eu tenho o famoso Mercúrio retrógrado, tá? Que é bem legal, né? Que a gente vai ver agora. Então, olha só. Aqui está o Sol, Mercúrio e a Terra. Mercúrio está bem próximo do Sol. Ele chega num ponto, eu vou parar nesse pontinho aqui, olha. É um ponto em que Mercúrio, que está muito próximo do Sol, né? Ele vai entrar num processo de retrogradação. Então, você vai ver que tem um ângulo diferente, né? Nessa parte aqui, vocês estão vendo a minha setinha, para cá tem uma distância maior, daqui para cá uma distância menor do Sol, e a Terra também tem uma angulação diferente. Ela está saindo de uma angulação maior e começa a ficar uma angulação menor. Então, isso representa o quê? Um período em que Mercúrio se distancia um pouco do Sol e se aproxima mais da Terra. E aí, olha só, a ilusão de ótica que isso representa. Parece que está voltando para trás, porque você está aqui, ó, aí depois volta no ciclo normal, outra retrogradação. A gente está aqui observando isso. Fantástico, né? Continuando aqui, ó.
Mais uma retrogradação e continua o movimento. Tem aqui também que eu quero mostrar, é uma simulação que fizeram de Marte retrógrado, que também passa pelo mesmo processo, né? A bolinha menor e a bolinha maior. Observa bem. Aqui em cima estão, olha, as constelações. Ó, deixa eu sair daqui. Parar de. Pronto, voltei aqui ao normal. Eu quis trazer esses filminhos porque isso mostra, mais do que o falando, né, mas ilustra essa ilusão de ótica, porque a gente está vendo as coisas a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, rodando ali, né, naquela conexão toda. Então, entrou realmente um cisco aqui no meu olho. Saiu. Então, assim, é uma ilusão, tá? Mas o que eu acho que é mais interessante observar, considerando essa ilusão, é que esse ponto de vista, esse ponto de vista, apesar de ser uma ilusão e da ciência já ter mostrado para a gente que é uma ilusão, a gente não deixa de receber os efeitos, porque nós estamos na Terra, então a gente recebe essas vibrações, como um guarda-chuva, né? Como uma chuva localizada, né? Em determinados lugares, uma chuva não molha, em outros determinados lugares, molha. Então, assim, considerando isso para essas vibrações dos planetas, a gente recebe aqui da Terra essas vibrações que representam, dependendo do planeta que está em retrogradação, ele vai influenciar, né, a gente em determinadas características, em determinados padrões de comportamento, tá? O Sol e a Lua, eles não ficam retrógrados, tá? Considerando o nosso ponto de vista aqui. Primeiro porque estar retrógrado quer dizer uma aproximação da Terra, né? E o Sol fica lá no cantinho dele, ainda bem também, porque senão seria outra catástrofe também, né? Então, ele não entra retrógrado. E a Lua tem um satélite da Terra, então tem uma órbita diferente, também não fica retrógrado. Rahu e Ketu, que são os cálculos matemáticos dos pontos de eclipse, também eles são considerados sempre em retrogradação, são sempre retrógrados, tá? Eu estou até pensando em fazer um vídeo depois sobre Ira Ketu, e eu gostaria de saber se vocês se interessam. Então, quem quiser, deixa aqui nos comentários se está interessado em ouvir um pouco mais, né, do ponto de vista védico, da Ketu, os nodos norte e sul, né, que representam a cabeça e a cauda do dragão, como as pessoas já estão acostumadas mais a ouvir pela astrologia tropical, né? Então, eu tenho até interesse em fazer isso, sim, mas gostaria de saber da opinião de vocês, se vocês puderem deixar, tá? Então, assim, vou passar aqui alguns dados para vocês. Saturno, ele fica retrógrado 140 dias todo ano, tá? E fica 5 dias estacionário antes e 5 dias depois desse período. Ele leva 2 anos e meio em cada constelação zodiacal. Bastante tempo, né? E 30 anos para dar a volta em torno do Sol. Então, ele é um planeta lento. Então, a retrogradação dele é maior, sim, 140 dias. Depois dele, temos Júpiter, que fica 120 dias por ano retrógrado. Também tem os 5 dias estacionários antes e 5 dias depois, né? E depois vem Marte, que fica retrógrado a cada 2 anos, tá? E por uns 80 dias.
Vênus fica retrógrado mais ou menos 2 anos também, porque tanto Marte, Vênus e Mercúrio, tanto Marte, Vênus e Mercúrio, eles não têm uma órbita tão regular, tão organizada como o Sol, né? Então, eles têm um movimento diferente. Mercúrio fica mais ou menos 2 anos também, só que ele fica menos tempo em retrogradação. Ele fica 42 dias, quase a metade, né? Um pouquinho mais da metade de Marte. Já Mercúrio, ele fica, como a gente viu na simulação ali, em média, 3 vezes por ano, tá? Uns 24 dias, né? Então, levando 3 vezes 24, a gente faz a conta quanto tempo Mercúrio fica retrógrado por ano, e às vezes pode ser que ele fique quase 4, né? Então, temos aí uma média de que pelo menos 3 planetas ficam retrógrados todos os anos. E que vibração é essa, afinal de contas? Né? Do que a gente está falando de fato? O que essa vibração representa? Então, a gente vai estudar a palavra retrogradação. O que representa isso é uma flexibilidade. Flexibilidade no quê? Nos nossos padrões de comportamento. Então, essa flexibilidade está relacionada à adaptabilidade, à maleabilidade, a resiliência, a elasticidade, plasticidade, permissividade, né? São todos sinônimos de flexibilidade dentro de cada contexto, né? Tolerância com os padrões de comportamento que estamos carregando na vida. E essas características de comportamento, elas estão muito ligadas ao que o planeta rege, as características do que cada planeta rege. Por exemplo, Mercúrio, comunicação, intelecto, Júpiter está ligado às suas crenças filosóficas, né? E Marte, a sua força de iniciativa, coragem, né? Então, Júpiter ao prazer desculpa, Vênus ao prazer e a sua conexão com as sensações, os sentidos, a sua satisfação de ser quem você é, e por aí vai, né? A gente vai fazendo essas avaliações. Então, a retrogradação de cada planeta representa a revisão nesses padrões de comportamentos relacionados às características que os planetas regem no nosso sistema psicológico, digamos assim, né? Então, tá. O que é interessante essa observação, por isso que eu vou anotando aqui, porque senão eu me perco no que eu falo, ainda mais retrógrada, do jeito que eu estou, né? Que todos nós estamos, né? É, vale anotar o seguinte: a gente precisa observar, né? Isso a gente tem como regra, para a gente ter uma percepção mais, eu diria, ativa na visão, na leitura do próprio mapa astral védico, né? Do que só ficar recebendo, mas a gente ter esse vínculo mais ativo, né? Observar no trânsito o signo que o planeta está retrógrado e olhar o signo desse trânsito e vai lá e olha no mapa natal e em qual casa que ele está. E ali você percebe aonde vai estar direcionada às mudanças e as revisões que você precisa fazer. Eu vou mostrar o meu mapa para você ilustrar um pouco melhor isso. Deixa eu compartilhar aqui meu mapa. Então, aqui sou eu, né? Maria, né? Selene Maria, prefiro ser chamada de Maria, mas esse é meu mapa natal e esse é o trânsito do momento. Tá. Esse é o trânsito em tempo real, às 19 horas e 26 minutos, o tempo está passando ali do ladinho. E o que observa é o seguinte: Mercúrio está retrógrado agora, né? Já está retrógrado agora, e Júpiter já está retrógrado, né? E temos também Saturno retrógrado, não, desculpa, Saturno está retrógrado aqui e Júpiter está retrógrado aqui. Então, Mercúrio está retrógrado em Escorpião, Júpiter está retrógrado em Câncer e Saturno está retrógrado em Peixes. Aí eu vou aqui no meu mapa natal e vejo exatamente
esses signos que eles estão posicionados. Não observo aonde eles estão, os planetas observados no meu mapa natal. Eu observo o signo. Então, vejo aqui, por exemplo, que Júpiter está em Câncer. Então, onde eu tenho Câncer? Aqui na casa 12. Então, a casa 12, que representa as finalizações, o desapego, a conexão com a espiritualidade, ela está nesse momento numa revisão para mim, que sou nascida com ascendente em Leão, né? Essa casa que representa para mim, tá? Se eu pego o planeta Mercúrio retrógrado, que está retrógrado nesse momento em Escorpião, eu vou lá em Escorpião, vejo que está aqui na casa 4. A casa 4 representa a mente. Então, realmente, eu tenho passado por vários processos de percepção, de fichas caindo na minha mente nesse momento, né? Eu tenho realmente passado por muitas revisões, é, e mesmo um pouco antes de Mercúrio ficar retrógrado, eu já estava sentindo, né, uma tendência muito grande, e sei que essa semana vai acontecer, até mesmo pelos fatos da vida que eu estou vivendo nesse momento, muitas revisões nesse meu modo de observar as coisas, de sentir profundamente os meus medos, os meus traumas. Estou chegando lá. E vejo também que Saturno está em Peixes, né? Retrógrado em Peixes. Aí eu vou ver onde está Peixes no meu mapa. Peixes está aqui, olha, na casa 8, na casa das transformações. Então, assim, dá para perceber que as revisões têm sido realmente muito forte para mim. Conexão espiritual, casa 8 com 12, está ali direto. Então, eu cada vez me sinto mais conectada com as minhas práticas espirituais. Então, realmente isso acontece de fato. Vou parar de compartilhar. Eu só quis trazer esse exemplo para vocês aqui. Então, é, mostrei o mapa, tá ok, muito bom. O planeta retrógrado, a retrogradação, esse movimento, ele convida uma revisão, né? E para a gente se conectar com essas revisões, a gente realmente precisa parar, a gente precisa buscar um tempo de introspecção, né? E aceitar que precisamos navegar nesse tempo de introspecção, né? E geralmente, essa é uma oportunidade para a gente fluir nessa energia. E isso é estar de acordo com a natureza, né? O que acontece, geralmente, que as pessoas ficam apavoradas com a retrogradação dos planetas, principalmente o Mercúrio mais famoso, porque ele está ligado à praticidade, à comunicação, e as pessoas ficam nervosas com seus aparelhos eletrônicos e tudo mais, fazendo backups, enfim. É, porque quando a pessoa não está nessa onda de conexão, de introspecção, então, o que que ela sente? Ela sente confusão e caos. É essa a questão. Se você está conectada com a natureza, com a energia que a natureza sugere, né, que é esse momento de introspecção e revisão, né, você vai navegar bem por isso. Agora, se não, se você, se você insiste em ditar um comportamento diferente do que a natureza está oferecendo de oportunidade, né? Aí você realmente navega no caos e na confusão, e aí os computadores dão ruim, enfim, essas coisas que todo mundo já está acostumado a sentir, né? Porque o que falta mesmo é o yoga. Esse yoga que a gente aprende de união, união com a natureza, união com a essência de quem você é, né? Então, fora do yoga, né? Fora dessa conexão, realmente você sente esse caos, tá? Movimento retrógrado, ele pede acolhimento, recolhimento, ele pede introspecção para a gente rever algumas coisas. E o céu, ele é tão inteligente, ele é tão benéfico, que ele dá todos os indicadores para a gente ler, para a gente fluir, tá?
Então, a gente teve na semana passada uma retrogradação de Júpiter e Mercúrio, mais ou menos com uma diferença de 2 dias, um espaço menor de 2 dias entre eles. Isso deve ter causado bastante intensidade. A palavra certa é essa, intensidade na vida na semana passada. Eu não consegui vir aqui, eu queria ter feito mais vídeos passando informações, mas eu não consegui, foi tudo tão acelerado para mim, eu com alguns problemas de saúde que eu estava enfrentando, não conseguia. Eu só consegui harmonizar hoje para poder vir aqui e escrever, né, assistir às aulas que eu tive das minhas professoras novamente, com calma, e escrever o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Então, falando das minhas professoras, elas evidenciaram a Madu, né, evidenciou um ponto muito interessante. Olha só que legal, né? O Júpiter é um planeta que rege o nosso conhecimento no sentido filosófico. Está relacionado às nossas crenças, nossos valores, daquilo que a gente acha que é correto, daquilo que a gente acha que não é correto, o caminho do Dharma, né? Nossas crenças filosóficas, tá? E já Mercúrio ele rege o conhecimento prático, intelectual, né? Das coisas, do modo operante, das coisas de fazer o conhecimento factual das coisas, né? Então aí você já vê que os dois ficaram retrógrados juntos, isso já representa, já dá um sinal para onde a gente tem que olhar, o que a gente está realmente considerando é, é, como fundamental e básico na nossa vida. O que a gente está misturando de um com o outro, né? Do conhecimento factual, das nossas crenças. Então, já dá aí uma boa percepção para ser levada para a meditação, porque, na verdade, para mim, pode ser um tipo de conexão. Para você e para outra pessoa pode ser diferente. Então, é importante cada um pegar e assimilar essas duas considerações, porque elas estão ligadas ao conhecimento, da forma como a gente lida com o conhecimento, tá? E também tem mais, né? Eles dois, eles se juntaram a Saturno, que já está retrógrado há mais de 3 meses que Saturno está retrógrado em Peixes, né? E isso forma a grande temporada de retrógrados de 2025. Nós estamos vivendo agora em novembro, né? Mas eu quero esmiuçar mais com vocês, tá? Porque nós temos vocabulário para isso. Júpiter ficou retrógrado em Câncer. Mercúrio ficou retrógrado em Escorpião. E Saturno já estava retrógrado em Peixes. 3 signos: Câncer, Escorpião, Peixes. 3 signos do elemento água. Olha só. Então, isso indica que essa revisão está conectada aos nossos padrões de comportamentos emocionais, porque a água rege as nossas emoções. Então, olha só, as indicações que o céu dá, né? É como se fosse um GPS. Entendeu? Olha para as suas emoções, como você está se conectando emocionalmente com o conhecimento. Ele está relacionado aos seus valores ou ao seu modo prático. Você está levando os seus valores para o modo prático ou você está levando o modo prático para os seus valores? Que confusão a gente está fazendo, entendeu? Então, é isso que a gente precisa parar e olhar, tá? Porque, assim, câncer, ele rege as emoções mais rasas. Tipo assim, no sentido de que, eu gosto disso, eu não gosto. Eu gosto de sorvete de morango, eu gosto de chocolate. Não, não gosto de coco, entendeu? Então, assim, você vai... são essas emoções mais rasas, né? Aí eu gosto de dormir virado para um lado, eu gosto de filmes de terror, enfim. Então, está muito ligado aos gostos e aversões, tá? Escorpião, não. Escorpião rege as emoções profundas, que estão ligadas a traumas e medos que a gente tem lá enraizados, entendeu? É bem maior, um mergulho profundo, né? E peixes
está ligada a essas emoções que nos levam à devoção, que nos levam à espiritualidade, né? Que é onde Saturno está. Então, agora a gente já começa cada vez mais, né, trabalhando um vocabulário e entendendo, esmiuçando mais o que isso está dizendo lá em cima e como isso vai reverberar dentro da gente, tá? É, Júpiter, ele adora ficar em Câncer. Ele está em exaltação em Câncer. É o signo que ele mais gosta de ficar porque ele se sente confortável aqui, tá? E, ao mesmo tempo, Júpiter é dispositor de Saturno, porque Saturno está num signo de Júpiter, que é Peixes, tá? Então, ao mesmo tempo está aspectando essa casa, porque está um em oposição ao outro. Então, assim, é como se as nossas conexões espirituais, aquilo que a gente faz para se conectar espiritualmente, não estou falando de religião, estou falando de conexão espiritual, de conexão com a natureza, né? Com as essências da natureza, elas são prazerosas. Então, se você é uma pessoa religiosa, beleza, maravilha, lindo, perfeito, né? Agora, se você não é, de repente, se você se conecta melhor com a natureza, quando você dá um mergulho no mar, ou quando você faz uma trilha, ou quando simplesmente você pega seu cachorro e leva ele no parque para passear e fica brincando com ele, entendeu? E se você se sente conectado com a natureza em relação a isso, isso te traz inspiração, poxa, maravilha, é isso, né? É se conectar, porque Júpiter está abençoando, dando prazer em você fazer isso. Isso não se torna uma coisa ruim. Se você é religiosa e gosta de ir para uma igreja, entendeu? Você vai sentir prazer em fazer isso. Você vai se sentir conectada, porque você está recebendo essa bênção. Então, aproveita. Aproveita essa oportunidade, tá? E ao mesmo e em contrapartida, a gente tem Mercúrio com Escorpião. Mercúrio não gosta de ficar em Escorpião, ele não gosta dessas coisas profundas e mergulhos em traumas, não. Mercúrio é prático, ele quer resolver as questões do seu computador, entendeu? Ele quer vir botar aqui como é que é o nome da anteninha que eu esqueci agora, enfim, arrumar o cabo, entendeu? Estou brincando, mas assim, é uma maneira mais prática, ele não quer ficar, né? Mas só que quem está em conjunção com Mercúrio nesse momento é Marte, e Marte é o dono de Escorpião, é o planeta que rege Escorpião. Então, isso dá coragem para enfrentar, para perceber as raízes dos nossos medos e traumas. Então, a gente está num período incrível, maravilhoso, para realmente fazer essas revisões, entendeu? É uma semana que a gente, por isso que eu vim aqui em pleno domingo, estou trazendo para vocês isso em pleno domingo, para que vocês aproveitem essa semana. Essa semana é uma semana maravilhosa para a gente se conectar. Vem aí, nessa semana, a gente vai ter uma lua nova, né? A gente está minguando, né? A gente vai entrar numa lua nova, que é um período de total introspecção. Aproveita esse momento para fazer essas revisões. Isso é muito importante, tá? Eu quero aproveitar, tá? Já falei as coisas que eu precisava falar, e agora eu queria fazer um exercício de meditação com vocês. Vou aproveitar que eu estou aqui, que o vídeo é longo mesmo, que eu vou colocar no YouTube, porque ele está longo, então já vou deixar uma prática de meditação com vocês, para vocês, né? Para ilustrar, aproveitando que eu estou aqui numa demanda de ilustrações, também vou passar aqui um exercício de ilustração de uma meditação. Primeira coisa que eu quero fazer vamos ver o que eu tenho para compartilhar. Aí eu queria compartilhar uma música de fundo. Ai, ai, onde eu acho isso? Ah, acho que se eu botar aqui. Ah, não, primeiro eu tenho que colocar. Ah, desculpa, gente, eu sou realmente bem lesada nessas questões
de internet, mas estou aqui firme e forte. Isso. Então, agora, isso. Ai, que delícia. Espero que vocês estejam ouvindo, porque realmente eu me esforcei bastante para trazer esse, esse, esse som para vocês. Vou botar um pouquinho mais baixo para ele ficar de fundo. Tá bom. Então, vamos começar uma prática de meditação. Nessa prática, eu gostaria que vocês estivessem sentados, podem escolher a forma de se sentar. Se vocês optarem sentar numa cadeira, coloque os dois pés no chão e a coluna é ereta. Não vai para o encosto da cadeira, não. Vem um pouquinho para frente e coloca os pés no chão. Se a sua cadeira for um pouquinho mais alta, né, suas pernas forem um pouquinho mais curtas, coloque umas almofadas ou livros embaixo para vocês sentirem essa base bem firme dos pés no chão, né? Coluna ereta. Se você optou em sentar no chão com as almofadas, lembra que você vai ficar um pouquinho aqui. Então, é interessante ter uma almofada abaixo dos seus isquios, né? Para você poder ter o seu joelho para baixo. E o joelho para cima, né? Indica, vai prender a circulação, você vai ficar desconfortável. E, sobretudo, é importante que você fique bem confortável. Tá? Inspira, exala, se acomoda bem, coluna ereta, fecha seus olhos. Através da sua atenção, com os olhos fechados, passa em cada parte do seu corpo, como se você estivesse fazendo, escaneando cada parte do seu corpo bem devagar, da cabeça ao pescoço, aos ombros, ao peito, suas costelas, cintura, seu abdômen, quadril, pernas, joelhos, tornozelo e seus pés. Inspira grande e exala sempre pelo nariz. Inspira, exala. Cada vez que você inspirar, a exalação é maior, liberando o ar residual de dentro do seu corpo. Inspira, exala. Observa se há alguma parte que te incomoda no seu corpo. Inspira grande, na exalação leva energia para lá. Você sabe o que te incomoda no seu corpo. O seu corpo é a sua casa, o seu templo, a sua morada. Você sabe o que te incomoda. Então, vá lá e leva energia para esse local. Inspira grande, exala.
Vamos aos ciclos de respiração lentamente. Eu vou conduzir uma contagem. Inspira em 2, 3, 4. Exala em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira 2, 3, 4. Exala em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 2, 3, 4. Exala em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continua você no seu próprio ritmo. Enquanto você respira, observa a luminosidade que atravessa seus olhos, as pálpebras dos seus olhos, e se concentra nela. Os pensamentos, eles vêm e vão. E se eles ficarem, observa seus pensamentos como um espectador, uma espectadora, como se estivesse assistindo a um filme, e retorna à contagem da sua respiração. Deixa que eu cuido do tempo para você. Fica nesse exercício. Não importa quantas vezes você precise retornar à contagem. O importante é você perceber que está sendo levada pelo seu pensamento. Deixa que eu cuido do tempo. Vamos ficar aqui um pouquinho, só um pouquinho.
Mantenha seus olhos fechados, só mais um pouquinho. Umedeça seus lábios. Inspira grande e exala. Solta seu ar. Inspira, exala. Observa seu estado de relaxamento. Alinha seus pensamentos. Aceita o que aconteceu. Se você conseguiu ou não se manter na contagem, ou se você realmente se deixou navegar pelos seus pensamentos, tudo bem, tudo bem. O que vale é a prática. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer duas perguntas para você pensar sobre elas durante essa semana, escrever sobre isso, meditar sobre isso. A primeira pergunta: qual foi a situação que me trouxe emoções mais profundas essa semana que passou? Para você responder. E a segunda: qual é a revisão que essa situação está me pedindo? Ou situações? Eu vou escrever essas perguntas aqui no, na descrição do vídeo, não se preocupa. E, aos pouquinhos, traz as suas mãos à frente do peito e fricciona a palma da mão contra a palma da mão. Ativa bem a fricção, trazendo calor na palma da mão. Vem aqui, ativa, 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 ativa. E quando você sentir esse calor na palma da mão, leva lá na concavidade dos seus olhos e vai abrindo os seus olhos aqui dentro, bem devagar, fazendo pequenas piscadelas. E aí, com seus dedos, vai lá na raiz do couro cabeludo, faz um carinho, massageia, escorrega seus dedos para a testa, massageia sua testa, suas sobrancelhas, concavidade dos olhos, as têmporas, desce as suas bochechas. Um gostoso poder se tocar, se massagear depois de um relaxamento. Queixo, escorrega, vai lá nas suas orelhas, massageia, escorrega um pouco, vai lá na nuca, relaxa, faz uma massagem, um carinho em você. Isso é um processo de introspecção. Desce as mãos e aqui na frente do peito eu me despeço de vocês com meu agradecimento e com um desejo de ter contribuído em alguma coisa para vocês, nesse processo que a gente está vivendo todos juntos. Então, um beijo no coração. Namastê, Maria Brandão, com carinho.